Voltei. Tava tendo ruído na live, vamos ver se agora melhora. O que é interessante a gente pensar? É o que eu sempre falo, que em todas as nossas tomadas de decisões perante a vida, a gente precisa ter escolhas mais conscientes, porque essas escolhas mais conscientes, a gente vai traçando um caminho melhor em si durante esse percurso. Será que ainda está com ruído? Vamos ver. Se melhorou o áudio, me fala aqui e aí comenta. Então deve ser o carregador em si que estava conectado e aí ele deve estar um pouco com problema. Então agora sim, vamos lá. O que é interessante a gente pensar? Que as nossas tomadas de decisões e escolhas vai diferenciar completamente no resultado do emagrecimento. É bem essa questão clássica de decisões e consequências. Então, as decisões que vocês tomam perante o decorrer da vida é o que vai gerar consequência na vida de vocês. Então, se eu tomo decisões mais assertivas, consequentemente, vocês terão consequências mais assertivas. O que é interessante vocês ir analisando perante a vida de vocês é que muitas das coisas que vocês vivenciam hoje é por decorrência das escolhas e tomadas de decisões que vocês tomaram durante a vida, perante o percurso em si. Então, o que a gente precisa analisar aqui no processo de emagrecimento também é a mesma coisa. Não foge disso. A partir das minhas escolhas, a partir das minhas decisões, isso vai tomar um total diferencial em relação às consequências que eu tenho vivido. E aí, para você aí que começou o processo de emagrecimento e às vezes acaba parando no meio do caminho, eu jogo essa pergunta para você analisando quais têm sido as consequências de você ter enfrentado o processo de emagrecimento, de você ter tentado emagrecer. Porque ele pode ter duas vias. Tem muitas mulheres que entram nesse processo de emagrecimento, então, agora é janeiro, eu vou começar a emagrecer, vou fazer de tudo. E no final das contas, ao invés de ter consequências boas, acaba tendo consequências não tão assertivas assim. Porque aí chega no final entre aspas, no meio desse caminho, a pessoa ela tem um sentimento de autoinsuficiência, ela tem um sentimento de incapacidade, ela tem sempre aquela visão de que eu não dou conta, de que eu não consigo, isso não é pra mim, eu nasci mesmo pra ter esse corpo, eu nasci mesmo pra ser assim, já não tem mais resolução. Tem aquela imagem também, tudo que eu começo eu paro, então eu sou incapaz, eu sou insuficiente e tantas outras coisas. O que é interessante é que esse caminho em si, essa decisão que vocês tomam para emagrecer, ele tem duas vias. Às vezes a gente vai para essa via mais assertiva, que seria o quê? Chegou lá no final do mês, eu conquistei os quilos lá que eu estava querendo emagrecer, eu estou vendo resultados. Ou eu parto para esse outro caminho que tem outras consequências, que é mais voltado para a culpa em si. Então, eu me culpo, eu me acho inferior, eu me acho insuficiente e tantas outras coisas. E hoje na live, qual que é o meu percurso em si? É ajudar vocês a não trilhar mais esse caminho da autoinsuficiência. Se vocês chegaram aqui e já estão às vezes até cansada desse processo de emagrecimento, porque no final das contas você tem a imagem de que não vai conseguir, é exatamente hoje propor uma mudança então de caminho. Peraí, não existe só esse caminho que no final você vai desistir, que no final você vai se sentir insuficiente, mas existem outros caminhos. E aí, a partir disso, a gente identificar quais são esses outros caminhos que devem ser seguidos, certo? E quem estiver aqui na live já vai mandando aí o aviãozinho, convidando alguma amiga que está em busca do emagrecimento saudável. Se você está aí, conhece uma amiga que começou e parou o processo de emagrecimento, eu convido você aí a convidar elas para a live de hoje. Combinado? Eu vou traçar aqui para vocês o primeiro caminho em si, então, para eu conquistar o emagrecimento saudável. O que eu falo?
Se vocês não têm de forma consciente, muito bem detalhado os caminhos que vocês devem seguir, no meio desse percurso é muito fácil a gente se perder. É, por exemplo, chamar eu e falar assim, Rafael, ó, você tem que ir lá para a Amazônia de carro. Beleza, aí não me entrega um mapa, não me entrega um GPS, não me entrega nada. Só fala que eu tenho que ir lá para a Amazônia. Provavelmente eu vou pegar esse carro e eu posso pegar alguns percursos e caminhos que vai me prejudicar, porque eu não conheço o caminho, eu não sei para onde que eu tenho que ir, eu não sei o que eu vou enfrentar. Provavelmente eu posso me perder no meio desse caminho, eu posso passar por um caminho que tem mais buraco e isso causar algum prejuízo. Então eu posso ir para um caminho sem saída e tantas outras coisas. Agora, se entregar um GPS para mim e falar, Rafael, você tem que ir lá para a Amazônia e eu tenho esse GPS, eu coloco, cara, é só eu seguir, é só eu ir reto, seguir, pronto, acabou. No emagrecimento é essa mesma coisa. Se vocês só querem emagrecer, eu vou só emagrecer e pronto. E aí, o que é emagrecer? Eu vou fazer uma dieta, e aí eu escolho qualquer dieta, eu vou fazer uma atividade física, mas eu escolho qualquer atividade física e faço de qualquer jeito. Há uma probabilidade muito grande de você traçar e pegar esse caminho não tão adequado e assertivo assim, em si para você. Então, qual que é a proposta em si? Eu preciso ter uma amplitude de visão e de conhecimento do que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. E hoje eu trago aqui o primeiro passo, o primeiro caminho para você finalmente conquistar o emagrecimento de uma forma saudável. Qual seria esse primeiro caminho? Eu vejo muitas mulheres que estão em busca do emagrecimento de estar num percurso de idealização. O que seria essa idealização? É como se fosse o ditado popular 8 ou 80. Ou tem que ser assim, ou não vai ser assim. Ou eu começo assim, ou eu não começo. E o quanto que ser 8 ou 80 às vezes acaba prejudicando muito vocês. Qual seria, por exemplo? Ou eu começo a fazer uma academia, ou eu nem começo. Então eu só vou começar a fazer academia quando eu tiver dinheiro. Então eu já ouvi muito isso. Esse ano eu já ouvi isso. Rafael, nossa, tá muito difícil ainda, janeiro, sabe? Tem muita conta para pagar, então acaba sendo mais complicado. Só que aí em março, aí eu começo, porque em março eu tenho dinheiro para pagar a academia, por exemplo. Então a pessoa ela acaba idealizando. Se não for dessa forma, eu não faço. Precisa ser desse jeito, maior. A gente vê também em relação à dieta. Então eu preciso seguir a dieta na risca, todos os dias. Se eu falhar um dia, eu já paro no meio desse caminho porque eu já não estou fazendo direito. Então tem muito isso. Se for para mim fazer mais ou menos, eu nem faço. A gente tem muito esse ditado popular. Mas assim, será que esse ditado ele engloba todas as áreas da nossa vida? Porque se a gente ficar pensando no processo de emagrecimento, de que se eu não for fazer, se for para eu fazer mais ou menos, eu nem faço, no processo de emagrecimento, você vai ficar presa aí. Porque é uma quebra de padrão. Você está partindo para um novo estilo de vida que você ainda não tem recurso. No meio desse caminho, vai ter dificuldades e você vai falhar no meio desse caminho. Então, o que vocês precisam ter em mentalidade eu preciso pensar que, cara, se hoje eu consigo fazer mais ou menos, é isso que eu vou fazer. É o meu mais ou menos que eu vou entregar, porque eu sei que no meio desse percurso, eu vou me aperfeiçoando cada vez mais. Eu vou me aperfeiçoando, eu vou me desenvolvendo, eu vou fazendo cada vez mais. A Priscila falou, meu Deus, eu pensava muito assim, exatamente. Quem também tinha esse mesmo pensamento? Digita aí, eu. Quem já falou essa frase? Se for para eu começar mais ou menos, eu nem começo. A gente às vezes acaba falando muito isso. É claro que tem algumas áreas da nossa vida que esse pensamento ele até se encaixa, mas tem algumas questões que ele acaba não se encaixando. Por exemplo, se você está no nível de sedentarismo, então você não faz nenhum tipo de atividade física. Provavelmente, quando você for começar a fazer, você vai fazer mais ou menos. Você não vai conseguir saber fazer todos os exercícios de forma super adequada.
Porque isso não está no seu comportamento. Você está aprendendo novos comportamentos. E quando a gente aprende novos comportamentos, sai mais ou menos. É isso. Se você sempre se alimentou, por exemplo, vamos jogar aí pro refrigerante. Eu sempre tomei refrigerante. Já faz 10 anos que eu tomo refrigerante. Aí a pessoa pensa assim, se não for para eu parar de beber refrigerante de uma vez, eu nem começo. Eu não dou conta mesmo de excluir o refrigerante da minha vida. Eu não dou conta mesmo de eliminar o doce da minha vida. Então eu nem começo, eu nem sirvo para isso, eu nem dou conta. Pausou e voltou, hein? Então assim, eu não vou conseguir eliminar o refrigerante completamente da minha vida, porque faz muitos anos que eu tomo refrigerante. Então no começo vai ser mais ou menos. Vai ter dia que eu vou ficar sem, outro dia eu vou beber. Um dia eu vou ficar sem, outro dia eu vou beber. Mesma coisa com doce. Eu não vou conseguir eliminar o doce completamente da minha vida. E na verdade a gente nem precisa disso. Então no início vai sair mais ou menos. Vai ter dia que você vai conseguir. Vai ter dias que você não vai conseguir. E tá tudo bem. No outro dia é uma nova oportunidade para eu tentar fazer diferente. Isso é clássico. A Betânia falou. Dói tudo e dá vontade de parar. Exatamente. A Priscila falou, a gente fica nas extremidades, né? Exatamente. A gente tem muito essa questão da extremidade. Então, precisa ser assim. É uma questão nossa mesmo de ser humano, de ficar sempre idealizando. Então, a gente idealiza relacionamento, a gente idealiza salário, a gente idealiza qualidade de vida, as mães idealizam os filhos, a gente idealiza a família. A todo momento a gente está criando idealizações. E a questão é vocês terem conhecimento que no processo de emagrecimento acontece a mesma coisa. A gente acaba idealizando esse processo de emagrecimento. Precisa ser como uma forma, precisa ser assim. Tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não dou conta, não é pra mim, e eu interrompo esse processo. Então, se no emagrecimento você jogava essa frase aí, se for começar mais ou menos, eu nem começo, já exclua essa frase. Se você tem o pouco, comece com um pouco. Se você tem o mais ou menos, comece com o mais ou menos. Comece com aquilo que você tem. Eu não tenho, Rafael, dinheiro para começar a fazer uma academia. O que você tem agora? Você tem disponibilidade? Você tem um telefone para assistir as lives da AG? Em casa mesmo, na sala? Faz em casa, faz na sala. É isso. Rafael, eu não tenho dinheiro agora no momento de fazer um acompanhamento nutricional. Mas o que eu consigo agora? O que eu consigo de melhorar a minha qualidade de vida? Se eu comia doce 6 vezes por semana, será que hoje eu consigo 5 vezes? Na semana que vem, aí eu diminuo para 4? O que eu consigo fazer hoje? Se você possui o pouco, comece com pouco. Se você tem o mais ou menos, comece com o mais ou menos. A gente precisa começar, a gente precisa dar o primeiro passo para que a partir daí seja desenvolvido e aperfeiçoado cada vez mais. Tem muitas atividades que hoje vocês exercem de forma muito prática e às vezes até automática, porque foi um comportamento aprendido. Vocês precisaram aprender. E no início foi difícil. Você não tinha conhecimento, você não sabia. Você começou aos poucos. Eu vou indo. Vai chegar um momento que isso vai ficar natural para mim. E o processo de emagrecimento é a mesma coisa. A Betânia falou, para mim é doce, gera culpa também. Sim, porque é muito voltada essa questão do emagrecimento como se o doce fosse uma proibição total. Então você não pode comer doce. E aí, as mulheres que estão no primeiro estágio em si do emagrecimento, elas querem ver o comportamento de uma pessoa que está há 10 anos numa qualidade de vida e quer reproduzir igual. Vai ser diferente. E aí tá tudo certo. Eu comi esse doce,
ok, no outro dia eu vou tentar fazer melhor. A questão da culpa, cada vez mais, é o que nos prejudica e nos paralisa no processo aí do emagrecimento. Porque eu estou sempre colocando padrão, e nem sempre eu vou conseguir estabelecer e colocar em prática esse padrão, e no meio disso vem a culpa. Na verdade, da culpa, eu coloco para vocês substituir a culpa com a reflexão. Então, o que me levou a ter esse comportamento? O que esse comportamento pode ter me prejudicado? E o que eu posso fazer diferente para eu não reproduzir esse mesmo comportamento novamente? Então, é ir analisando cada vez mais. Ó, a Priscila falou, isso é libertador, saber que não somos autossuficientes e que tudo vai ser perfeito. Exatamente, Pri. É essa questão social. Então, tudo precisa ser perfeito, você precisa dar conta de tudo precisa ser entregue 100%. Na verdade, as coisas nunca serão entregues 100%, porque se as coisas forem entregues 100%, a gente interrompe o nosso desenvolvimento humano. A gente só está em constante aprendizagem, em constante desenvolvimento, porque a gente sempre percebe que temos algo a melhorar. Então, quando você vê que você não entregou 100%, ao invés de você se culpar, você fala, cara, que legal, eu vejo isso, essa falta em si, me gera um desenvolvimento. Porque eu sei que eu tenho mais algo a fazer, eu tenho mais algo a aprender, eu tenho mais a melhorar, eu tenho mais a desenvolver. Se a gente consegue chegar 100% no relacionamento, 100% no trabalho, 100% no emagrecimento, a gente paralisa e não se desenvolve mais. É aquele momento que você fica na zona de conforto e você se congela. A gente se congela. Se você olhar para o seu relacionamento e falar, não, meu relacionamento está 100%, você está congelado no seu relacionamento. Porque você precisa sentir um incômodo para sair do lugar, para desenvolver, para amadurecer. No emprego, na sua vida profissional, se você olhar e falar, não, minha vida profissional está 100%. E é isso, você congela, você paralisa. O emagrecimento também, se você espera chegar no 100%, você vai paralisar e você vai parar e aquilo vai virar uma rotina, mas uma rotina muito sem graça para você. O quanto que a gente precisa sentir uma falta. Tem um autor da psicologia que fala que nos impulsiona a sobreviver é entrar em contato com a falta. A gente percebe que tem algo faltando na nossa vida e a gente corre em busca daquilo. Então, no emagrecimento é vocês terem conhecimento que o comportamento de vocês não serão 100%, mas vocês precisam estar sempre em busca de melhorar, sempre em busca desse desenvolvimento. E é isso que muda completamente. Completamente. Então, não se cobrem tanto assim no emagrecimento, só começa com o que vocês têm, só começa com o que vocês possuem. Rafael, agora eu tenho muito erro, eu erro muito. Começa com seus erros. Aí você vai errar tanto que uma hora você vai aprender, que uma hora você vai fazer, uma hora desenvolveu. Rafael, eu tenho muita fraqueza para doce. Começa com as suas fraquezas para o doce. Quanto mais você tentar fugir disso, você vai melhorar a sua fraqueza com o doce? Não. Porque eu vejo mulheres que começam e param. Eu começo o processo de emagrecimento, minha fraqueza é o doce. Aí eu tenho essa fraqueza, vivencio essa fraqueza, e depois que eu vivencio essa fraqueza, eu interrompo o processo de emagrecimento. Aí eu volto para a estaca zero de novo. Aí vem a culpa, aí depois de um tempo eu volto de novo. Emagrecimento, aí a minha fraqueza com doce, aí eu cheguei nessa fraqueza, interrompi o processo de emagrecimento de novo. Vocês precisam dar o passo adiante, vocês precisam quebrar essa barreira. Comecei o emagrecimento, minha fraqueza é o doce, caí nessa fraqueza, caí nessa tentação. No outro dia, eu vou continuar no processo de emagrecimento. E eu continuar no processo de emagrecimento não quer dizer que eu não vou ter outra fraqueza com doce daqui 2 dias. Eu vou de novo. Só que eu caí na fraqueza do doce de novo e eu dou continuidade no processo de emagrecimento. Vocês vão tanto reproduzindo esse comportamento que vocês vão se aperfeiçoando. Então aquilo que era uma fraqueza, eu caí tanto nessa fraqueza, mas eu persisti, eu continuei,
que essa fraqueza foi diminuindo. Eu fui aperfeiçoando ela, eu fui melhorando. Então qual que é o segredo? Só continua, só vai. Ó, a Sara falou, tia Sara, beijo. Eu tenho muito isso de culpa. Agora não tenho mais. Eu tinha muito isso de culpa, agora eu não tenho mais. Isso, exatamente. A questão é a gente começar a se questionar em relação a isso. Eu ficar me culpando vai mudar o que na minha realidade? A todo momento que eu fui no doce, e aí eu me culpo. Nossa, eu não poderia ter feito. Nossa, eu sou insuficiente. Nossa, eu não dou conta. Nossa, o que vai te levar? Qual que é a contribuição? Na verdade, vocês precisam encontrar respostas. Cara, no momento que eu comi esse doce, por que eu comi? Eu estava como emocionalmente? Eu estava mais ansiosa. Mas por que será que eu estava ansiosa? O que aconteceu durante o dia? O que pode ter provocado? Na próxima vez, o que eu posso fazer de diferente? Tá, beleza, hoje eu comi o doce, mas amanhã quando me der vontade, será que eu consigo substituir por uma outra coisa? É isso. Olha só, tá tendo até declaração aqui. Silvanildo, minha fraqueza é a Betânia. Que é isso? Hoje a live tá até romântica. Então, assim, o que é interessante cada vez mais vocês irem aprofundando em relação a isso. O primeiro passo para eu dar continuidade no processo de emagrecimento é não ir para a idealização. Ou eu faço isso ou eu não faço. Se não for para eu fazer mais ou menos, eu nem começo. Começa com mais ou menos, começa com pouco, começa com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, em relação ao treino. Então, eu tenho que começar treinando todos os dias, 7 dias da semana. Se você está no nível de sedentarismo, às vezes você não consegue ficar 7 dias da semana treinando 6 dias, 5 dias. Às vezes, para inicial, você treina 2 dias na semana. Eu vou começar 2 dias na semana. E ok, na semana que vem eu aprofundo. Na semana que vem eu melhoro. E é isso. Eu esse tempo atrás estava atendendo uma paciente que ela trouxe a queixa em relação de ter medo de dirigir carro. E aí sempre quando ela pensava em pegar o carro e sair na rua, já dava todos os sintomas de ansiedade e tudo mais. E um dos trabalhos que a gente foi fazendo com ela foi em relação a ela ir nesse processo gradativo. Então foi orientado: fulana, na segunda-feira só entra dentro do carro. Você não precisa nem ligar o carro, não precisa nem dar partida. Só entra dentro do carro, coloca a mão no volante, visualiza lá você dirigindo, beleza, fechou, voltou. No outro dia seguinte, já dá uma partida aí no carro para você ouvir ele. Só ouve o barulho do motor. E pronto. No outro dia, tira o carro da garagem e dá uma volta só no quarteirão. Então, assim, esses processos gradativos que a gente vai fazendo passo a passo é o que faz a gente construir algo muito grande. O processo gradativo que você vai fazendo no processo de emagrecimento, eu dou um passo e depois eu dou outro e depois outro e eu vou amadurecendo e crescendo no meio disso, é o que vai fazer você ter grandes resultados. Os grandes resultados, eles acontecem quando a gente está disponível a iniciar aos poucos, com o nosso limite, com aquilo que a gente possui de recursos naquele momento. Eu vejo muitas mulheres com essa questão de que eu preciso treinar 7 dias na semana e pronto. Porque se não for assim eu não dou conta, eu sou insuficiente. Eu preciso seguir a dieta todos os dias à risca. Se um dia eu falhar, eu já sou insuficiente, já não deu certo. Eu preciso treinar no mínimo 50 minutos, porque se eu treinar só 20 minutos, eu sou fraca demais, eu sou ruim, eu não dou conta. Então, quando que a gente estabelece já alguns padrões, porque lá no final, lá no fundo, a gente sabe que a gente não vai dar conta e vai ficar se culpando. É muito isso. Tem uma live que eu falei na semana passada, o quando que os nossos pensamentos, se você tem uma visão que você é insuficiente, os seus comportamentos e decisões serão de insuficientes também, para reafirmar aquilo que você pensa. Então é como se fosse um radar. Eu vejo que eu sou insuficiente, eu começo a observar tudo que é insuficiente. E aí eu pego isso como uma verdade única. É esse o diferenciamento total.
Ó, o Silvanildo falou: Rafa, como você vê na questão do jejum? É interessante essa questão em si do fazer o jejum. Eu acredito muito nessa questão da gente olhar para dentro de si e ver como que está essa questão do amadurecimento emocional. O que a gente vai falando sobre essa questão do passo a passo é um desenvolvimento do amadurecimento emocional para aí sim você conseguir se arriscar mais e ir mais à frente. O que eu falo nessa questão é de mulheres que já entram no processo de emagrecimento já fragilizada, porque levou muita porrada aí por uns tempos atrás ou quebrou muita cara por ter tido decisões e comportamentos que não lhe favoreciam. E aí vamos supor que essa mulher, essa pessoa, ela já não tem muito essa questão de fazer um jejum, de ir numa dieta mais arriscada e tudo mais, há uma probabilidade muito grande dela não conseguir, no meio do caminho ela parar, e isso trazer até uma compulsão alimentar para ela. Então, eu vou ficar um tal período sem comer, e aí quando eu volto, eu saio comendo tudo. Eu como até a mesa, até a parede. Por que isso? Porque eu não estava pronta para aquilo. Eu acredito vocês começarem a analisar no que vocês estão prontos e aceitar o momento que vocês estão prontos. Rafael, eu estou pronto agora para dar o primeiro passo. Já tem o outro que ele já tá lá no meio da escada. Já tem outro que já conquistou o emagrecimento, já está aí hardcore. A questão é a gente respeitar o nosso amadurecimento emocional. Se você não está pronto emocionalmente para você se arriscar, eu preciso começar lá embaixo. O jardim da infância. É isso. Vocês precisam olhar para dentro de vocês. A questão é que a gente está a todo momento querendo se desafiar. Então, eu preciso me desafiar, eu preciso me desafiar, eu preciso me desafiar. Mas por que você precisa se desafiar? Será que você está pronto para se desafiar? Será que você tem emocional para ficar se desafiando? Você começou o alicerce? Você tem um alicerce aí preparado para você? Porque se você não tiver um alicerce preparado, vamos fazer primeiro esse alicerce. Vamos estruturar, vamos amadurecer ele melhor. E aí sim a gente consegue ter comportamentos mais à risca. Porque se eu não estiver preparado emocionalmente e pegar um caminho não tão assertivo assim, no final das contas eu não vou dar conta, eu vou falhar, eu vou me frustrar e eu vou me culpar. Então, quanto que isso acaba trazendo muitos prejuízos pra gente. Então, olhem como vocês estão emocionalmente, vocês estão preparados. E se eu não tô, tá tudo bem. Eu estiver na primeira etapa, na primeira fase. Todo mundo começa mesmo. Ó, a Vanessa falou, passei por isso. Quase comi os tijolos da parede. Exatamente, a gente fica numa privação tão grande, a gente não está preparado emocionalmente para isso. Eu vou me frustrar, eu vou quebrar e eu vou ter a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela vem muito isso. Eu estabeleço algo muito voltado para a idealização e eu não consigo me adequar àquilo àquilo que eu estabeleci e aí eu acabo indo para essa parte da compulsão completamente. Muito bom. Ó, vamos falar sobre o segundo passo. Então, o primeiro passo é não idealizar e fazer com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu já possuo. Então, eu faço com o que eu possuo, eu faço com aquilo que eu tenho. E eu não vou ficar idealizando. Então, não tenho dinheiro para fazer academia? Vou fazer em casa mesmo. Não consigo treinar 5 vezes na semana? Quanto que eu consigo? Consigo, Rafael, começar a treinar 2 vezes na semana. Vou começar a treinar 2 vezes na semana. Não tenho dinheiro para fazer uma consulta com uma Nutri? O que eu consigo agora? Eu vou entrar no Instagram lá do Emagreço com Saúde, vou esperar o dia do Nutri Responde e vou pegar dicas com ela. Tá ótimo. Não consigo fazer um acompanhamento com o personal, vou entrar no Instagram do Emagreço com Saúde, vou ter um acompanhamento com a Giovana, porque eu sei que todo sábado ela faz live lá. E tá ok, eu começo com aquilo que eu tenho, porque eu sei que aos poucos eu vou desenvolvendo, eu vou amadurecendo e eu vou crescendo. Vocês não precisam, a gente não deve idealizar
um prédio pronto? A gente precisa pensar no alicerce. E como que está o alicerce de vocês? E é isso. O segundo caminho é a gente compreender que no meio disso tudo que a gente está falando tem um processo. A gente naturalmente, o nosso cérebro ele é programado a olhar as coisas numa complexidade, então de forma completa, uma forma acabada. E no meio disso, a gente entra nesse processo de emagrecimento e desenvolvimento já muito com o pensamento do resultado final que vocês querem alcançar. E tá tudo bem eu entrar nesse processo de emagrecimento já pensando no resultado final que eu quero. Então eu quero no final do mês emagrecer 6 quilos. Então pronto. Só que a questão é, você quer emagrecer 6 quilos no final do mês. Então vamos pensar que é no início aí, dia 1º. Então a probabilidade de você conseguir esses 6 quilos é lá no final, lá para o dia 30 de fevereiro, por exemplo. E no meio desse percurso vai gerando uma ansiedade muito grande, porque você vai vendo que vai passando os dias e esse resultado não chegou ainda para você. E no meio disso você vai se cobrando cada vez mais e vai vindo uma ansiedade muito grande. O principal tópico é você viver o processo, porque o processo é doloroso, o processo é demorado, mas no processo que a gente se desenvolve e amadurece. No meio desse processo que vocês aprendem novas coisas e que vocês começam a conhecer outras questões de vocês, outros recursos, outras habilidades e outras potencialidades. Então eu preciso olhar o processo como algo também grandioso na minha vida, tão quão importante do resultado final. Às vezes, por exemplo, vocês estão começando o processo de emagrecimento, já imaginam vocês em dezembro já definida, já com um biquíni para ir para a praia. Eu vou estar ótima. Só que demora, porque olha só, agora que a gente está no início do ano, até dezembro, se o único foco de motivação de vocês for só o corpo ótimo lá no final do ano, vai demorar, porque tem muitos meses ainda pela frente. Vocês precisam observar que no meio desse processo tem muita coisa para vocês vivenciarem, tem muita descoberta, tem muito conhecimento e muito desenvolvimento também. Então, por mais que seja demorado o processo aí de emagrecimento, mas no meio dessa demora, vocês verem quantas coisas novas surgem, quantas possibilidades surgem. Muita no meio desse caminho. A Betânia aí grava muito falando sobre todo o desenvolvimento que ela teve. Ela teve uma mudança muito grande, quanto física e quanto comportamental também. E essa mudança dela não foi tipo assim, 2 passos. 1, 2, pronto, mudou. Teve um caminho aí no meio. E a mudança de fato foi nesse caminho, foi nesse processo. Que aí no meio dessas dificuldades ela foi desenvolvendo, foi amadurecendo, foi crescendo, foi vendo recursos que ela tinha, possibilidades e tantas outras coisas. É exatamente isso. A mudança ele não acontece de um dia para a noite. Tem uma linha aí no meio. E o que é mais poderoso é essa linha. É esse processo que vai diferenciar completamente vocês. Tanto internamente quanto externamente. Então é vocês vivenciarem o processo. Vivenciem. Observe. O processo é doloroso. O processo é difícil, mas no meio desse processo eu consigo ver as minhas potencialidades. Eu sempre falo que a gente só vê nossa força no momento do caos em si. No momento que as coisas estão super difícil, é o momento que a gente reconhece e a gente enxerga a nossa força. No processo de emagrecimento é a mesma coisa. Vocês vão desenvolver a autoestima de vocês, é aonde? É no início? É lá no resultado final? Não, é no meio desse caminho. Vocês vão desenvolver a autoconfiança de vocês é no meio desse caminho. Porque vocês vão ver o quanto que vai ser difícil e vocês vão persistir. O autoconhecimento, a mudança de comportamento e evolução é no meio desse caminho. É no processo. A mudança principalmente emocional, ela acontece no processo. Não é nem no resultado final. O resultado é a conclusão.
E aí eu vejo muitas mulheres presas na conclusão, só a conclusão. Elas visualizam só os quilos que querem perder, mas não enxergam todo o processo e toda a mudança que acontece antes do resultado. Ó, deixa eu ver os comentários. Quem for tendo dúvidas, perguntas, vai mandando aí nos comentários e a gente vai conversando. Ó, a Vanessa falou, e nas terça e quinta tem live com a G no Insta dela. Exatamente. Então, se você não tem dinheiro para fazer academia, comece com o que você tem. O que eu tenho, Rafael? Eu tenho o celular e a internet. É isso. Hoje tem muita informação aí disponível. Então, eu vou começar com aquilo que eu tenho. Temos a oportunidade de treinar com a Giovana 3 vezes na semana. E tudo 0800. Isso mesmo. Aí, ó, tudo 0800. Olha só, essa questão do conhecimento, falando sobre emoções, falando sobre sentimentos, a gente tem live aqui, ó, também, gratuito. Antes dessa era da internet era muito difícil. Antes da era da internet, as pessoas não sabiam nem o que o psicólogo fazia. Que cuidava de louco. Só falava que cuidava de louco, mas nem sabia o que fazia. Hoje vocês têm acesso a informações, a conhecimentos disponíveis aí. Ó, a Betânia falou, o caminho é longo. Depois percebi a riqueza do processo. É isso, quando você está disponível a experimentar e a vivenciar o processo, você vai ver que o processo é maior e mais gostoso de vivenciar do que o resultado em si. Você vai ver que o resultado é só consequência de tudo que você vivenciou e experimentou no meio desse processo. Ele é longo, mas quando você ativa lá o radar das coisas boas e de transformações que pode acontecer no meio desse caminho, é o que diferencia completamente. Então, vivencie o processo. Não olhe só o resultado final. Ah, no final do ano eu quero estar com o corpo sarado. Ah, quero estar de tal forma. Não. Eu vou olhar que no meio desse processo, de fevereiro até dezembro, tem um mar de conhecimento. Eu vou me descobrir, eu vou me conhecer, eu vou me desenvolver, eu vou me aperfeiçoar, e isso vai além do que o resultado final. Certo? Ó, e aí a gente vai passar agora para o terceiro passo e o último aí já pra gente ir encerrando, que tem uma linha da psicologia que fala sobre o reforçamento positivo. O que é o reforçamento positivo? A gente vai reforçando muito os nossos comportamentos através de uma repetição. Então, por exemplo, se você olha os momentos que você se frustrou, as questões assim que você não conseguiu fazer, as suas falhas, e você só enxerga essas falhas, quanto mais você enxerga elas e só enxerga mais nada, você comete mais falhas ainda. Porque é aquilo que você visualiza. Então, aquilo que você visualiza é o que você vai reproduzir cada vez mais. Então, se você só enxerga e só reconhece as suas falhas durante o seu caminhar aí perante a vida, é como se você ficasse só reconhecendo e só enxergando as falhas que você possui. Então, você meio que vai reproduzindo esses comportamentos cada vez mais. A questão é, a partir de hoje, vocês terem um reforçamento positivo. O que seria o reforçamento positivo? É vocês começarem a reconhecer durante o dia todos os acertos que vocês têm. Então, eu não posso só enxergar as minhas falhas, as minhas fraquezas, aquilo que eu não dou conta. Eu preciso também reconhecer e enxergar os acertos que eu possuo. Muito mais, muito mais. Por exemplo, com crianças, se os pais eles estão a todo momento, o único momento que eles conversam com as crianças é sobre os erros que elas possuem, essas crianças elas podem ter um comportamento muito maior de reforçar esses comportamentos, porque é só aquilo que é enfatizado, só aquilo que é visualizado. Agora, se você começa a reconhecer o que a criança faz, então você elogia, você mostra as coisas que ela acertou, as coisas que ela deu conta, as coisas que ela desenvolveu, elas próprias vão querer reproduzir aquilo mais para também ter esse reconhecimento dos pais, porque elas viram que elas se sentem bem a partir disso. A mesma coisa é vocês no processo de emagrecimento. Vocês precisam visualizar os acertos que vocês têm. E a partir desses acertos, vocês se auto-recompensarem.
a gente não tem esse comportamento de autorrecompensação. E é um parâmetro principal para vocês cada vez mais ir reproduzindo esse comportamento, cada vez mais. Então, durante o dia, eu vou visualizar e observar os acertos que eu tive. E quando eu tiver aquele acerto, eu vou me autorrecompensar. Como que eu vou me autorrecompensar? Aí vocês podem pensar, um elogio. Então, eu vou me elogiar, eu vou me autogratificar por isso, eu vou reconhecer aquilo que eu fiz. E às vezes vocês podem até se autopresentear. Então, eu vou comprar alguma coisa que eu estava querendo. Eu fiz aquilo, eu estabeleci uma meta, eu concluí essa meta e aí eu me auto-recompenso. Com palavras, com gestos. Então, você pode ter um momento aí de mais relaxante, de descanso para você. Então, vamos pensar, hoje a minha meta é, por exemplo, fazer a minha atividade física. Depois que eu fazer minha atividade física, eu vou me auto-recompensar. Então, qual seria a minha auto-recompensa? Eu vou tomar um banho relaxante depois e eu vou deitar no sofá e vou assistir um filme. Pronto. É uma auto-recompensa que eu fiz para mim. Então, eu me auto-recompensei por eu ter conseguido concluir e executar aquilo que eu estava proposto. No dia seguinte, você vai ter uma probabilidade muito maior de você fazer de novo aquilo que você propôs, porque com isso te deu um sentimento de recompensa, de eficácia, um sentimento de autoeficácia, porque você fez e você conseguiu. Então, começam a se auto-recompensar, e seja de qualquer forma, seja se presenteando, seja separando tempo para você, seja se priorizando. Eu vejo mulheres que às vezes eu jogo essa proposta de se auto-recompensar, que aí elas precisam fazer lá uma meta, e depois que elas fazem aquela meta, elas vão para frente do espelho se maquiar. E vai só se maquiar porque gosta de se maquiar e está sentindo bem. Tem adolescentes que eu trabalho essa questão da autorrecompensa, que aí precisa estudar. Então, depois que eu estudo, eu me autorrecompenso. Aí os adolescentes vão pro TikTok. Cara, eu já estudei, minha recompensa agora é ficar um tempo no TikTok. Então, vocês irem trabalhando esse comportamento de autorrecompensa. Não só externamente, mas em palavras também. Vocês se olharem na frente do espelho e falar, cara, que legal, eu dei conta, eu consegui. Olha só, eu que ficava tanto tempo falando que eu não dava conta, que eu não conseguia, que eu errava. Olha o que eu fiz. Eu dei conta, eu consegui, eu fiz. Nossa, como eu sou capaz. Como eu sou capaz, como eu sou forte. E vocês se auto-recompensarem, tanto em palavras como em gestos também. Então, tem N coisas aí. E aí eu jogo essa listinha para vocês, essa tarefinha, vocês pegarem um papel e começar a escrever minhas recompensas. E escrever todas as possíveis recompensas que vocês sentiriam bem. Então, eu vou separar um momento para fazer maquiagem, eu vou separar um momento para assistir filme, eu vou dar uma volta no parque, eu vou ouvir música, eu vou fazer uma massagem, eu vou... N coisas, tem muita coisa aí, muita coisa. Se alguém tiver ideia aí de autorrecompensa, manda aí no bate-papo, porque aí vocês já vão até ajudando outras mulheres que podem estar aí com dúvida, pensando, qual que seria minha autorrecompensa? Pensa em algo, e aí joga aí algum tipo de autorrecompensa sua. Qual seria a sua maior autorrecompensa? E aí a gente vai pensando. Vamos ver, o que escreveram aqui. A Vânia falou, obrigado, Betânia, por não desistir de mim. Deus lhe abençoa sempre. Muito bom, a B é incrível. Betânia, vamos juntas ser saudável, isso mesmo. Então, pensar que vocês têm escolha, vocês possuem caminhos e decisões, e aí a proposta é vocês traçarem cada vez mais o caminho melhor, um caminho mais assertivo para vocês. E é isso que traz o diferenciamento total nesse processo de emagrecimento. Então, só para a gente recapitular aqui, antes de encerrar a live, vamos recapitular os 3 caminhos mais eficazes para o processo de emagrecimento. O primeiro é dar o primeiro passo sem idealização. Então, eu dou o primeiro passo com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu tenho.
Se eu tenho pouco, eu vou fazer o pouco. Se eu tenho mais ou menos, eu vou começar com mais ou menos, sabendo que isso será desenvolvido cada vez mais ao longo do tempo. Então, comece com o que você possui hoje, sabendo que ao longo do tempo isso será desenvolvido cada vez mais. Segundo, dar o primeiro. Aí o segundo é em relação que vocês precisam estar disponíveis em relação ao processo, a vivenciar o processo. Então, vivenciem o processo de vocês, sabendo que o meio desse processo há muito desenvolvimento, há muita aprendizagem, há muito amadurecimento. Então, o processo é tão importante quanto o resultado final que vocês querem alcançar. O processo é tão importante quanto o resultado final que vocês querem alcançar. Nunca, nunca, nunca esqueçam disso. A gente foca só no resultado final e ignora o processo. Ou enxerga que o processo é ruim, que o processo é muito difícil e N coisas. Ele é importante também. E o terceiro e último é a autorrecompensa. Então vocês se autorrecompensarem com todos os comportamentos assertivos que vocês possuem, que vocês têm durante o dia, durante a semana. Às vezes vocês não precisam fazer nem do dia. Então assim, essa semana, as minhas metas da semana é essa. E aí no sábado eu vou me autorrecompensar por isso. Então eu vou ter uma autorrecompensa. A B falou que vou me autorrecompensar com um filme. Isso mesmo, muito bom. E porque ainda mais hoje, né, essa questão que a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre acelerado, tem que estar sempre trabalhando, tem sempre que estar fazendo, ainda mais as mulheres, mulheres aí de casa, que cuida de casa, às vezes acaba não tendo tempo para separar um momento para você, de assistir um filme, de assistir uma série, de descansar. Isso parece ser até um absurdo, mas não, vocês merecem, se autorrecompensem. Se autorrecompensem, meninas, por favor. A Eliane falou, incentivar umas às outras. A Betânia faz isso com a gente. Nossa, exatamente. As meninas aí do grupo do Emagreça com Saúde que tem muito que falar sobre o quanto que a B incentiva e motiva essas mulheres. A Eliane falou, suas lives são maravilhosas, estão me ajudando muito. Aos poucos estão melhorando com suas dicas e palavras de incentivo. Fico muito feliz mesmo. É essa proposta, poder ajudar vocês ao máximo para conquistar esse emagrecimento de forma saudável. E o que eu acho muito legal é durante essas lives, vocês conseguirem observar que o emagrecimento não é só atividade física e alimentação. Tem muita gente enganada. O que é emagrecer? Você tem que fazer atividade física e alimentação. Não, tem muita coisa que entra nessa questão emocional. Nosso emocional influencia muito no nosso comportamento alimentar. Certo? Eu quero agradecer a presença de cada uma mulher que ficou até aqui. Obrigado pela disposição, pelos comentários, por compartilhar as experiências de vocês também. A gente consegue aprender muito com o conhecimento e com tudo que vocês agregam aqui. E é isso, que vocês consigam colocar tudo em prática durante essa semana. É essa a proposta, colocar tudo em prática durante essa semana. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês que estão aqui presentes. Essa semana vocês vão estabelecer uma meta. E aí vocês estabelecendo essa meta e concluindo ela, vocês vão ter um comportamento de autorrecompensa. E nesse comportamento de autorrecompensa, vocês tiram uma foto, faz um stories e marcam o nosso Instagram aqui do Emagreça com Saúde. E aí vocês escrevem lá, minha autorrecompensa. E marca a gente do Instagram aqui do Emagreça com Saúde, correto? Lança esse desafio durante a semana. Propõe uma meta, vocês precisam executar essa meta e aí, depois de executada, tem um comportamento aí de autorrecompensa e marca o nosso Instagram, escrevendo minha autorrecompensa. E a gente vai cada vez mais aprofundando nisso, porque vocês merecem, a gente merece. Muito,
Ó, quando eu crescer, quero ser igual a Betânia. Todo mundo, todo mundo. Gratidão, Rafa, muito obrigado. Te amo, B. Obrigado, Pri, te amo. Ó, a Vanessa, pensa numa mulher que transforma o dia da gente. E também, Rafa, aprendo muito com você. Muito obrigado. Um beijo, bom final de semana pra vocês. E a gente vai se falando e eu aguardo aí o story de vocês da minha auto-recompensa. Ok? Um grande abraço, meninas. Tchau, tchau.